gelato artesanal virou uma coisa mais comum do que pizzaria e temaqueria, principalmente em São Paulo. Mas na real, o que é artesanal? Para entender o que é sorvete e entender, além disso, a diferença entre o industrial e o artesanal, eu fui para a Gelato Boutique conversar com a Márcia Garbim. A Márcia é uma das chefs pâtissier e sorveteiras mais talentosas do Brasil. Ela tem um longo histórico de trabalho na área, ela se formou em Paris pela Cordon Bleu, ganhou o Festival de Gelato de Firenze em 2013, tem vários outros títulos de concursos no mundo inteiro e para mim ela faz o melhor gelato do país. Quando a gente fala de sorvete, a gente tem diversas maneiras de enxergar esse produto, porque tem uma variedade enorme de produtos que a gente chama de sorvete. Desde um picolé industrial, um sorvete que a gente encontra no supermercado. Na minha opinião, a primeira diferença é o produto artesanal e o produto industrial. O industrial, ele precisa passar por um monte de processos de transporte. Um sorvete industrial, ele precisa aguentar toda essa variação de temperatura e na hora que você abrir, que você der a primeira colherada, ele tem que estar perfeito. Então, no sorvete industrial, para que ele aguente todos esses processos, você tem que adicionar vários ingredientes que não são necessariamente conservantes, mas eles são ingredientes espessantes, emulsificantes, que você tem que colocar para que aquele sorvete aguente tudo isso. Normalmente, ele vai ser um sorvete, ele tem muito mais ar incorporado, para começo de conversa. Por quê? É mais barato ar do que produto, óbvio. Então, normalmente, a indústria ela vai injetar muito ar. No sorvete artesanal, o que acontece? Você vai produzir e dali ele vai para o cliente. Então, você não precisa de adicionar tantas coisas e você não precisa pensar nesse problema do transporte. Dizer o que é artesanal não é uma coisa fácil. Eu acho que fica bem claro quando a gente compara com o pão. Hoje a maior parte das padarias, elas usam misturas pré-prontas. Eles juntam um saco que já tem vários ingredientes dentro e eles adicionam água, basicamente. Praticamente todas as gelaterias no Brasil trabalham dessa forma e na Itália também. E o que são essas bases pré-prontas? Você tem ali já todos os ingredientes que você precisa para um sorvete, então você vai só adicionar alguns ingredientes, mas a base ela já está ali. Você vai mais personalizar e adicionar os líquidos, algum açúcar, alguma coisinha. Você pode comprar, por exemplo, um sorvete de morango dito artesanal, que é feito com a pior pré-mistura possível, com aromatizante morango, corante vermelho. Para o consumidor saber se o gelato que ele está indo provar é realmente artesanal feito do zero ou ele é um artesanal feito com pré-mistura, é muito difícil. Normalmente quando as pessoas me perguntam isso, eu dou algumas dicas. A primeira dica é a textura do sorvete. Um limão não tem a textura de uma manga, que não tem a textura de um chocolate, que não tem a textura de uma oleaginosa. São coisas muito diferentes. E o sorvete que sai desses ingredientes, eles têm que ter texturas diferentes. Outra coisa que eu sempre dou uma olhada é a cor desses sorvetes. Uma maneira que eu gosto de ver é o sorvete de chocolate mais intenso. Por quê? A gente vê esses sorvetes pretos. O cacau, o chocolate muito intenso, ele não é preto. E na hora que você faz esse sorvete, ele vai ficar com um marrom muito forte, muito intenso, mas não preto, aquela coisa preta. Aquele preto muito intenso ou é corante
ou ele é um cacau de muito má qualidade. O que eu considero artesanal é algo um pouco diferente. Para mim, artesanal, comida artesanal é algo feito com ingredientes majoritariamente naturais, com o mínimo ou nenhum conservante, espessante, acidulante e outros antes da indústria, e que mais do que tudo, a pessoa que produz sabe e detém o processo de todas as etapas. No meu caso, que não é um método tradicional, é a maneira como eu trabalho, eu começo cada sabor do zero. A gente vai juntar, no caso a farinha de alfarroba, a gente vai colocar o pistache, vai colocar os açúcares, a gente vai pôr o leite. Essa mistura, ela vai para embalagens porcionadas e vai maturar durante 1 a 3 dias. O que é essa maturação do sorvete, né? O que isso significa? Quando você deixa alguns ingredientes em contato um com o outro por mais tempo, eles passam os sabores entre si. Sabe aquele sorvete que você toma com com tempo, que ele derrete bem, que ele não derrete todo de uma vez? Normalmente, esse tipo de textura você ganha com a maturação. Depois desse tempo de maturação, esse sorvete, no dia que ele vai para a vitrine, a gente vai bater ele numa máquina de uma produtora de sorvetes e ele vai para a vitrine. Então, que sorvete você gosta? Qual o seu estilo de sorvete? Porque não são todos iguais. Aliás, eles são bem diferentes. Então, quando você for numa sorveteria, se pergunta, você gosta daquela quantidade de gordura? Que tipo de sorvete aquela sorveteria faz? Vamos começar a tomar mais contato com os ingredientes do que a gente consome, porque é muito importante. Assim, a gente só desenvolve o paladar e a gente só pode exigir coisas melhores pra gente se a gente entender o que a gente come. E sorvete é comida.